assinei uma carteira de trabalho. Cara, eu não sinto muito orgulho disso. Na verdade, até queria ter assinado, mas nunca me deram a chance. Ou então, na hora que eu queria, os caras só não quis me contratar. Hoje eu fico nessa de trabalho, fazendo um videozinho no YouTube. Olha só, o cara trabalha apertando um botãozinho. Mas, cara, eu lembro que eu tentava... Minha primeira experiência de trabalhar assim, mano, primeiro emprego, bico que eu tive foi pra ir no café na roça, né? Nas férias de julho. Eu lembro que quando eu ia pra roça, eu não trabalhava. Até que teve uma vez que eu fui e eu comecei a trabalhar. Aí eu lembro que eu tinha quantos anos na época? Eu era bem novo. Eu teve que tinha uns 13 anos. Aí eu paguei café, fiquei 2 semanas, cara. Eu lembro que eu ganhei só R$70. Com esses R$70 eu fui lá e comprei um celular. Cara, não vai pensando que foi um celular bom. Era um celular de botãozinho, cara. Quando todo mundo tinha pelo menos um Galaxy Pocket, eu tinha um celular de botão. Vai fazer o quê? Foi o primeiro dinheiro que eu tive. Aí tinha as férias também de dezembro, que a gente ia lá e fazia tarefa, que era basicamente capinar e ficar limpando rua de café. É isso, deu um trocado legal. Aí eu lembro que também quando começou a ter essas paradas, eu comecei a pensar, cara, eu acho que eu queria trabalhar. Não só nas férias, eu queria ter alguma coisa. Eu queria ter o meu videogame, queria ter um PC, enfim. Aí tá, foi passando um tempo, até meu pai quis me ensinar a mexer no torno mecânico, só que eu não quis. Embora eu sei o básico do básico, eu sei. Até que chegou um dia que, cara, na pandemia, tá ligado? Mas, cara, antes de falar de pandemia, eu tenho que falar disso aqui, ó. Basicamente, eu tenho esse violão desde sempre, me acompanhou toda a adolescência até agora. Eu tenho um teclado também, mas... Eu lembro, cara, teve uma época que eu queria muito ganhar dinheiro. Eu tentei de tudo, tentei levar brigadeiro, vender na escola e adivinha, eu ganhei dinheiro. Mas enfim, eu lembro que eu tava aprendendo a tocar violão, eu tinha saído com esse violão pra ir pra casa de não sei quem. Chegando lá, as pessoas na rua me viu, falou, cara, tu ensina a tocar violão? Aí eu falei, cara, ensino. Quanto você cobra? Pô, cara, eu lembro que eu cobrei pra ele um valor pra ensinar pra filha do cara e, tipo, deu 2 aulas, ele me pagou, aí eu passei pra um cara que eu conhecia que manjava mais de violão que eu. Até tava ensinando tudo bonitinho e tal. Mas, cara, bizarro parar pra pensar que eu tava ganhando dinheiro não tocar violão. Aí eu lembro que depois disso eu comecei a tentar ganhar dinheiro no YouTube, né? E aí sim, eu acho que eu posso partir pra quando teve a pandemia, né? Eu lembro que quando eu cheguei na parte da pandemia, cara, tentei fazer vídeo, mas enfim, eu não queria trabalhar na oficina. E olha só que tristeza, cara. Eu tentava ir nos lugares assim quando eu ainda era menor de idade e tentar trabalhar por jovem aprendiz em supermercado e etc. Só que os caras não queriam me contratar. Cara, eu lembro que eu queria muito, meu sonho na época era trabalhar no supermercado. Só que os betas dos gerentes não queriam me contratar porque aparentemente eles não permitiam que criança trabalhasse. É foda. Aí eu lembro, cara, que era muitas vezes que eu ia atrás dos caras, eles não me deixavam trabalhar. Porque, enfim, tô menor de idade, não pode. Isso sem falar dos cursos, né, cara? Putz. Eu fui a um monte de curso nessa época, assim. Cara, eu lembro de uma vez eu ter ido pra um curso em específico de um monte de gente, mas tipo, era papo de umas 30 pessoas lá. E todo mundo teve que ficar fazendo aquela dinâmica, tipo, formem grupinhos, façam isso, façam aquilo, sei lá, mano, todo mundo meio que empenhado em fazer aquilo. E eu fiquei pensando, cara, a vaga acho que era pra estoquista. Tipo, por que eu tenho que aprender um montão quebra-cabeça, sabe? Tem aquela parada de equipe, cara, é dinâmica idiota, sabe? Então nesse dia foi basicamente a gente tentando se humilhar pra conseguir aquela vaga de jovem aprendiz. E acabou que eu nem sei quem que ganhou, cara. Eu lembro que todo mundo teve que se levantar pra frente. Teve um ou outro lá que era tímido, um ou outro que era muito ativo. E eu lembro que qualquer coisa que a mulher falava, ela pegava um caderninho e ficava anotando. Tipo, esse aqui é beta, não vamos contratar não. Teve uma segunda vez que me deixou muito puto, mano. Que, se eu não me engano, teve que pagar pra fazer um curso. Cara, na moral, cara, era uma burocracia enorme, velho, pra você conseguir trabalhar no lugar, mano. Cara, sem contar da vez que teve que pagar pra poder fazer o curso, né? Eu lembro que foi no outro lugar e dessa vez, mano, tinha uma galera também. Tinha prova, teve estudo, você teve que ouvir palestra. Cara, foi uma semana. Não foi um dia, não. Foi uma semana direto indo pra lá pra ver se tu se humilhava pra ganhar um emprego, cara. Aí, cara, como já tinha pago pra ir, eu, sei lá, só fui e eu falei, mano, sei lá, isso aqui tem cara de estelionato.
Enfim, eu não sei quem ganhou, quem conseguiu a vaga e ficou por isso mesmo, cara. Cara, sem contar da vez que eu fui num lugar pra trabalhar e eu tinha conversado com o dono. Eu falei, cara, dessa vez eu vou falar com o dono, não vou falar com fulano, com ciclano, não vou falar com ninguém, eu vou falar com o dono. Aí eu cheguei no dono e ele falou, olhou pra minha cara e falou assim, legal, você quer trabalhar? Pô, vem aqui quinta-feira. Aí eu fui na quinta-feira, cara, no meu dia lá, cara. Mano, eu fiquei puto naquele dia. Porque foi o seguinte, eu cheguei lá pra trabalhar, independente do que fosse trabalhar, cara. Eu só queria ganhar algum dinheiro. Aí eu cheguei lá, ele pegou meus documentos pra ver e falou, ué, você é adolescente? Olhando pra você, pensei que você fosse adulto, cara. Pô, dá não. Eu voltei pra casa num ódio, mano. Num ódio, cara. Na moral mesmo, velho. Que ódio. Beleza, e vida que segue. Enfim, depois veio a pandemia e todo mundo teve que ficar dentro de casa. E, cara, eu lembro que eu precisava de dinheiro pra alguma coisa. Não queria trabalhar com meu pai, não tava ganhando dinheiro no YouTube. E então meu pai chegou e falou, cara, arrumei um serviço pra você, segunda-feira que vem você começa. Eu nem tinha como recusar, né? Enfim, eu não queria, mas eu falei, pô, beleza, vamos trabalhar. E, cara, foi só uma vez. Eu lembro de que quando eu fui trabalhar nesse lugar, cara, era uma oficina agrícola, tá ligado? E eu peguei aquele trabalho que a galera meio que não gostava. Era o trabalho mais dispensável de todos. O peão. Que se você não sabe o que é, o peão basicamente é um cara que faz tudo. Simplesmente um serviço que qualquer idiota podia fazer. E era esse meu trabalho. Eu lembro que no primeiro dia eu cheguei e já quebrei uma peça. Então eu olhei aquilo, pensei, cara, eu não vou gostar daqui. Feito e dito. Eu lembro que eu trabalhei lá por 2 meses, assim. Cara, foi onde eu mais fiquei com raiva de tudo e o lugar que eu mais dei risada também. Cara, assim, eu lembro que o lugar, ele não dava pra assinar carteira, porque o cara, ele era meio enrolado com essas coisas. Então ninguém tinha carteira assinada. Se tu se machucasse e não pudesse trabalhar, pô, azar o seu. Enfim, era isso. Lembro que aí eu fui receber o meu primeiro salário mesmo. Salário da vida, cara. Aí eu recebi, acho que eram uns R$1.000, assim, tal. Trabalhava de segunda a sexta, pelo menos. E eu lembro que eu tinha alguma coisa pra pagar aqui em casa, fora outras coisas. Aí eu tinha que dar o dinheiro da contribuição em casa, dar dinheiro de não sei o quê, dinheiro que eu tinha que pagar outra coisa. Eu lembro que me sobrou R$50 de 1.000 do meu primeiro salário. Cara, aquilo ali, eu não sei explicar. Aí eu basicamente tive uma rotina que era o seguinte, de segunda a sexta trabalho, acordava cedo, 6 horas da manhã, e pelo menos dava pra ir de bicicleta até lá, uns 10 minutos. Saía de lá 5 horas, só que aí eu pensava, pô, vou chegar em casa e vou fazer vídeo, né? Eu não sei como, mas eu ainda chegava e fazia vídeo com outro canal que nem existe mais. Então eu acabava fazendo, só que eu odiava aquela vida. Até que certo dia o cara, ele me despediu. Aí falou, vixe, deu um problema aqui, vou ter que demitir. Não era porque eu tava fazendo corpo mole, porque eu queria que fosse demitido, enfim. Aí tá, quando eu fui demitido, eu tentei arrumar outra coisa pra ganhar dinheiro fazendo vídeo e não deu certo. Até que rolou um outro imprevisto, e aí o cara me chamou de novo pra ir trabalhar com ele. E dessa vez, cara, eu não queria ir, não. Aí eu fui. Aí quando eu comecei a trabalhar lá de novo, parecia pior. Cara, sem brincadeira, parece que o serviço tinha piorado 10.000 vezes. Parecia até que era de propósito. Até que eu lembro que eu falei pra todo mundo que eu conhecia, eu falei, mano, eu vou me demitir. E era papo de tipo 1 mês de trabalho. Eu falei, cara, eu não quero, não tá legal, não tô gostando. E era um trabalho que eu odiava. E eu lembro, mano, que por algum motivo, quando eu voltei pra esse trabalho da segunda vez, eu pensei que ia ser diferente, que eu ia fazer alguma coisa de diferente lá. Até que não foi. Eu até recebi proposta pra trabalhar no supermercado e eu recusei porque eu pensei, puxa, eu vou ficar aqui, né? Vai que dá bom. Aí acabou que tava só piorando, tava chegando no dia de receber e eu só falando pra todo mundo, acho que eu vou sair. Como assim você vai sair? Você ficou só 1 mês. Eu falei, eu vou sair, vou fazer qualquer coisa, mano. Aqui eu não vou ficar não. Feito e dito, eu lembro que eu recebi, aí eu fui embora, cheguei em casa e falei assim, putz, eu pedi demissão. Cara, eu lembro assim que foi um negócio complicado, porque todo mundo olhou pra mim e falou assim, você é louco, você vai voltar lá, pedir desculpa e vai trabalhar. Cara, eu não
Não, eu não ia fazer isso, cara, eu não ia. Aí todo mundo olhou e falou assim, você é louco, você devia agradecer por ter um trabalho aqui. Eu falei, não quero trabalhar com isso não. Aí que eu mergulhei de cabeça na internet mesmo. Eu falei, cara, já que eu não consigo, eu vou editar pra alguém, vou trampar de edição de vídeo. E foi o que aconteceu. Eu lembro que eu comecei primeiro por um canal de meme, aí depois fui pra um canal de humor, de vídeos, de corte de podcast, até finalmente chegar no Nauta e um outro canal também que fazia vídeo de comida, essas coisas. Até que eu finalmente comecei a dar certo no Eugenato, né? Aí depois disso eu nunca mais quis fazer outra coisa. Basicamente foi um momento assim, foi difícil, porque ninguém acreditava, mas eu lembro que da primeira vez que eu recebi dinheiro que vinha da internet, era diferente. Era um negócio que eu gostava e achava legal. Só que eu não vou ficar para sempre na internet, também não vou confiar 100% na internet, porque eu conheci uma outra coisa que eu também gostava de fazer, que era fazer frete de caminhão. Eu não tô brincando, eu realmente gostei. Tanto que eu vou tirar a carteira D, eu até tenho já a carteira de motorista, mas eu vou tirar a carteira D para poder, enfim, caso o YouTube não dê certo ou eu fico de saco cheio, eu falo, vou trabalhar. Para quem tá duvidando, cara, eu realmente já trabalhei de fazer frete umas 10 vezes assim pro meu amigo. E foi por causa dele que eu conheci o Rio de Janeiro, cara. Se eu contar as vezes que eu fui no Rio de Janeiro, eu fui 10 vezes em um período de 2 anos. Na verdade, em um ano, em um período de um ano. Porque toda vez ele fala, cara, a gente tem que ir pra lá pro Rio fazer um frete. E, cara, eu vou falar pra você, às vezes a gente ficava dias, assim, na estrada e chegava no momento que a gente tinha que dormir. Pô, cara, era muita resenha, porque a gente chegava lá e falava, pô, vamos ter que dormir. E ele dormia na cabine, porque só tinha espaço pra uma pessoa, e eu dormia no Cider. Tinha vez que no Cider não tinha papelão, não tinha pallet, só tava eu com a roupa no corpo, né? E a gente, papo de 1.000 quilômetros de distância de casa. E eu falei, beleza, eu durmo aqui, tranquilo. E eu dormia, cara, naquele chão frio, etc. Sorte que eu tinha blusa e outras peças de roupa que deu pra forrar, né? Pra ficar ali. E, cara, eu me sentia mais feliz dormindo num chão de cider de ferro frio, do lado de uma rodovia com um caminhão barulhento, do que mais um dia trabalhando de peão. Sei lá, era muito mais legal, podia falar assim. E já teve vez que a gente ficou uma semana fora de casa e, cara, foi legal, foi bem bacana. Tirando a vez que eu acho que eu peguei salmonela, eu fiquei com dor de barriga com papo de uma semana. Não conseguia nem sair da cama. E então, até todo mundo viu que eu gostava disso e falou, cara, por que você não tira a carteira do caminhão? Vai que você gosta disso. E eu realmente gosto. Eu vou tirar, vou fazer uma série disso. Aí eu acabei percebendo que, pô, tem trabalho que a gente gosta de fazer mesmo. Não tem nem o que falar. Eu gosto de fazer vídeo, gosto de fazer essas coisas, mas ser chofer de caminhão também deve ser bacana. Enfim, né? Nunca assinei a carteira, mas eu também não me orgulho disso. Eu acho que eu devia ter assinado. E, cara, é isso, né? Até outro dia.